Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar habitando no coração de cada um. A Bíblia está novinha, está parando aberta. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, graças te damos ao Senhor por esse dia, por esse momento, ó Deus, que estamos aqui como povo do Senhor, como igreja do Senhor, tendo esse privilégio, ó Deus, de louvar o teu santo nome, engrandecer o teu santo nome. Pai querido, muito obrigado por esse momento ímpar, sem igual, de poder estar em tua presença, Senhor. Pai Santo, agora neste momento onde nós vamos meditar na tua palavra, ó Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê sabedoria para que nós possamos entender a palavra, entender aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, para que nós possamos, ó Deus, fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos vencer todas as coisas, vencer, Pai, tudo que se levanta contra a tua palavra, contra nossas vidas, tentando nos impedir, ó Deus, de alcançar a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Pai Santo, que a tua palavra venha nos trazer sabedoria, para que nós possamos permanecer fiéis no caminho do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o abrir e fechar da minha boca, a vontade do Senhor venha prevalecer. Em nome de Jesus, amém. 2 versículos de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Por quê? O autor de Hebreus, desses versículos, ele vai fazer o quê? Um encorajamento para que eu e você possamos manter a nossa fé firmada e alicerçada em Cristo Jesus, firmada e alicerçada em Deus, para que eu e você possamos nos livrar de tudo aquilo que nos tira da presença dele, tudo aquilo que tenta nos impedir de servir ao nosso Deus. Pegando a parte B do versículo 1, diz assim: livremos-nos de todo o peso. Umas versões falam, né, embaraçamento, né? Essa minha aqui fala: livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que ele está querendo mostrar para nós? Vamos supor, imagine você agora, neste momento, você vai disputar uma maratona. Você vai correr uma maratona. Uma maratona, ela tem o quê? 42 quilômetros. E você vai correr essa maratona. Você vai correr essa maratona com a mochila pesada nas costas? Você vai correr essa maratona com a mala de ferramenta na mão? Você vai correr essa maratona com a blusa de frio? Todo encapuzado? Você vai correr essa maratona de calça comprida? Você vai correr essa maratona de galoche? Vai correr assim? Não. Por quê? Que chance você vai ter de conseguir chegar ao fim? Nenhuma. Você não vai conseguir chegar ao final da corrida. Você não vai conseguir completar os 42 quilômetros para chegar na linha de chegada. Você vai desistir. Você vai abandonar a prova. E é isso que o autor aqui está querendo mostrar para mim e para você, para que nós possamos correr rumo à nossa coroa de salvação, correr rumo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Nós precisamos o quê? Livrar-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, o quê? Assedia, né? O tempo todo. Ele está falando aqui que nós temos que nos livrar de todo o peso. Você vai tirar tudo aquilo que está te atrapalhando a correr, você vai com as roupas leves, livre e solto, né, para que você possa chegar aonde? Ao final da corrida. É o que o autor de Hebreus está falando comigo e com você, que nós precisamos tirar de nós todo o peso que nos atrapalha de servir a Deus.
para que nós possamos chegar aonde? Ao final da corrida. O que nós precisamos fazer, então? Primeiro passo é manter o quê? O foco. Manter o foco em Deus. Ou seja, eliminar tudo aquilo que nos distrai. O mundo nos oferece tantas coisas. O mundo oferece tantos prazeres que fazem que nós desviamos a nossa mente, a nossa visão de Cristo. São tantas coisas que aparecem em nossa vida tentando nos distrair. E se nós não mantermos o foco, essas coisas vão tirar a nossa visão de Cristo. Vão nos desviar do caminho de Deus. Então, o primeiro ponto, nós temos que o quê? Manter o foco naquilo que nós estamos fazendo. Segundo, desapego. Deixar para trás traumas, relações mal resolvidas, excesso de preocupações. Às vezes nós temos traumas em nossas vidas. Às vezes algum irmão fez algo que nós não gostamos e aquilo fica dentro de nós, remoendo o tempo inteiro. E às vezes nós não temos a capacidade de perdoar uns aos outros. Nós precisamos o quê? Tirar essas coisas mal resolvidas das nossas vidas. Preocupações. Às vezes nós temos tantas preocupações no nosso dia a dia. Não é assim? Preocupamos com tantas coisas. São tantas coisas que enchem a nossa cabeça. E às vezes nós esquecemos de glorificar a Deus, de buscar a presença de Deus, porque as preocupações tomam lugar na nossa mente. Eu estou com a tossezinha meio... Me pegou essa semana aí, está me atrapalhando um pouquinho, mas vai dar tudo certo no final. E aí são tantas preocupações que tentam nos tirar da presença de Deus. Segundo, terceiro, né? Leveza. Ou seja, o que é leveza? Seguir em frente com a mente e o espírito o quê? Focado em Deus. Tirar tudo aquilo que nos atrapalha para que eu e você possamos estar com o espírito leve, né? Com a mente leve, para que nós possamos focar em quem? Em Deus, em Cristo. Para que eu e você possamos chegar ao final da corrida. Por quê? Porque se você não chegar, se você não completar a sua corrida, não pense você que vai ter o quê? Desculpa. Se você não chegar ao final, se você não perseverar e desistir, não vai ter desculpa. Ah, Senhor, eu tive muitas preocupações na vida. Ah, Senhor, eu fui perseguido. Ah, Senhor, aconteceu tanta coisa na minha família. Ah, Senhor, meu casamento se desfez. Ah, Senhor, os meus filhos não me obedecem. Ah, Senhor, eu fui perseguido lá no meu trabalho. Ah, eu fui perseguido na escola. As pessoas na minha vizinhança me perseguiram. Por isso eu desanimei. Eu tive tantos problemas, Senhor, que eu desanimei de seguir. Eu não consegui vencer. Você acha que vai ter desculpa? As dificuldades, irmãos, que nós temos hoje, as lutas que nós temos hoje, não pode nem ser comparada com aqueles irmãos lá do passado. Por isso que não vai ter desculpa. Olha o que diz no início do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Mas o que ele está querendo dizer aqui com isso? Ele está falando de quem? Que testemunhas são essas? Olha o versículo 11. Versículo 11, não, capítulo 11. Vai falando do quê? Da natureza da fé. Exemplos de fé. Depois você lê o capítulo 11 em casa, para você poder entender que testemunhas são essas. O que esses homens fizeram em nome da fé. O que eles realizaram em nome da fé.
E eu quero pegar só o versículo aí, 32. Olha o que o autor de Hebreus está querendo mostrar para nós. E o que mais direi? Ou seja, então ele já cita que várias pessoas, vários irmãos, que não desistiram de Deus, que perseveraram o tempo inteiro em nome da fé. E ele fala no versículo 32, e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar, agora ele vai citar mais alguns outros, para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefter, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, então, ele citou tantos exemplos e ainda tinha muitos outros a citar que não deu tempo de poder escrever. Tanto o exemplo de fé. E aí ele vai falando, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Veja bem, ele não citou todos, mas ele vai citando aqui. Eu vou perguntar para você aqui. Qual de nós aqui já foi perseguido a fio de espada? Cuidado, Toninho. Não. Falando a fio de espada, de morte. Quem aqui foi jogado na fornalha de fogo? Ninguém? Quem aqui foi apedrejado por causa do evangelho? Ninguém? Quem aqui foi perseguido de morte por causa do evangelho? Ninguém? Vai haver desculpa? Esses homens foram jogados em fornalha de fogo, foram perseguidos, apedrejados, presos, açoitados, cerrados ao meio, e nenhum abandonou a sua fé. E às vezes nós temos problemas que aparecem em nossas vidas e nos desanimam, irmãos. Faz com que nós desistamos da corrida. Paramos no meio do caminho. E depois nós queremos arrumar desculpa. Não, eu fui perseguido. Que perseguição é essa, irmãos? Nós não podemos falar, ser comparados com esses homens do passado. O quanto esses homens sofreram e eles prevaleceram até o final. Não desanimaram, mostrando para nós que vale a pena servir a Deus até o fim. Não importa o que nós estejamos passando, persevere, porque vai valer a pena. Vai valer a pena você chegar ao final da corrida. Não desanime. E olha o que vai falando aí. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, e até de algemas e prisões. Veja bem, passaram por açoites, zombarias, foram presos, e às vezes uma simples mal palavra, mal resolvido, algo mal resolvido nos tira da presença de Deus. E esses homens aqui não negaram a fé diante das circunstâncias em que eles estavam passando. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, mas não desanimaram.
O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, errantes aqui não é que eles pecaram, não, irmãos, é porque eles não tinham lugar certo para poder ficar. E aí vai falando, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora presta atenção no versículo 38, 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, presta atenção, não obtiveram a concretização da promessa. Mas como assim? Não foram fiéis até o fim? Não morreram em nome de Deus para fazer a vontade de Deus? Não negaram a sua fé? Mas o que diz aqui? Não obtiveram o quê? A concretização da promessa. O que ele está querendo dizer? Olha o versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para quem? Algo melhor para quem? Para nós. Uma superior aliança. Gente, esses homens morreram em nome da fé e hoje nós temos nas mãos algo superior àquilo que eles morreram. E muitas vezes nós não estamos dando valor ao que Cristo fez por mim e por você. Morreram em nome da fé, mas ainda não tiveram a promessa concretizada. Por quê? Porque a promessa que foi feita para mim e para você é muito maior do que a deles. E esses homens sofreram até o fim e perseveraram até o fim. E muitas vezes os problemas nos tiram da presença de Deus. As dificuldades nos tiram da presença de Deus. Muitos deixam a corrida porque estão passando por necessidades, estão sofrendo perseguições, entre aspas, que não chegam nem a ser comparadas com a daqueles homens no passado. Por isso que ele está falando, olha, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Se você está passando por alguma dificuldade, vai ler Hebreus 11. Lê Hebreus 11. Para você fortificar, para você entender que o que você está passando aqui não é comparado ao que aqueles homens passaram. Para você entender que vale a pena perseverar até o fim. E olha o que ele diz aí no finalzinho aí. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos com algo superior na mão e muitas vezes nós estamos valorizando o que Cristo fez por nós. Estamos querendo servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos ver exemplos de fé na Bíblia. Nós vemos esses exemplos de fé, nós precisamos entender e seguir o que aqueles homens fizeram. Não abandonar a nossa fé. Mas o que eu tenho que fazer? Olha o que diz o versículo 2 de Hebreus 12. A Bíblia é tão completa, né? A palavra de Deus é tão perfeita que ela nos mostra o que nós precisamos fazer e ela aponta o caminho. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para que eu e você possamos chegar ao final da corrida, nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Nós precisamos manter nossos olhos firmados e alicerçados em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos exemplo aqui na Bíblia, né? Quando Jesus foi caminhando por cima do mar, né? E os discípulos estavam lá no barco, e o barco açoitado lá pelas ondas, o mar agitado, o vento soprando, eles todos atemorizados, aí Jesus vem andando por cima das águas, e aí quando eles avistam Jesus, ficam todos atemorizados, Jesus fala, calma, sou eu. O que Pedro fala? Se és tu, Senhor, manda-me ir por sobre as águas. E o que acontece? Pedro não desceu e não caminhou? Não caminhou por cima das águas?
Caminhou até quando ele ainda estava o quê? Olhando para Cristo. Quando ele olhou para o lado e começou a olhar os problemas, o que aconteceu? Afundou. Quando ele desviou o seu olhar de Cristo, ele afundou. Quando ele começou a ficar preocupado com o vento que estava soprando e com o mar debaixo dos seus pés agitado, o que aconteceu? Afundou. Por quê? Tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do alvo. A palavra de Deus fala que olhamos o quê? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus, para que nós não venhamos desistir do caminho. E olha o que vai falando aí. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Presta atenção. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. O que está querendo mostrar para mim e para você? Que alegria é essa? Que alegria é essa? Oi? A eternidade, ou seja, essa alegria é a igreja, irmãos. É o povo de Deus, é aqueles que são convertidos, é aqueles que entenderam o seu sacrifício. Valeu a pena aquilo que ele suportou lá na cruz, todo o seu sofrimento, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje diante de Deus. Tendo esse privilégio de estarmos na presença de Deus. Então Jesus, ele viu essa alegria daquelas pessoas que entenderam o seu sacrifício e o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Quando Cristo estava pregado lá na cruz, ele estava vendo a igreja. E hoje nós estamos aonde? Na igreja do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Ou seja, então ele suportou a cruz em troca da alegria de te ver lá, de nos ver na igreja dele. Ele suportou tudo. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E não pense você que ele não sofreu, não, porque ele sofreu. Isaías 53, o que fala? E Deus agradou o quê? Moê-lo. Pelos nossos pecados, Jesus foi moído, Jesus foi triturado, Jesus sofreu, foi humilhado, não levou isso em consideração, né? A vergonha da cruz. Por que a vergonha da cruz? Quem morria na cruz era só malfeitor. E Jesus morreu inocente na cruz por mim e por você, em troca da alegria da sua igreja, do seu povo. E hoje nós estamos em aliança superior na presença de Deus. E aqueles homens no passado não obtiveram essa promessa, e nós temos a promessa conosco. Nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Olhar firmemente para o nosso Senhor e Salvador, para que nós não venhamos a desistir da corrida. E olha o que ele vai falando aí. E hoje ele está onde? Assentado à destra de Deus. E hoje Jesus está no seu trono, intercedendo por quem? Por nós. Intercedendo por cada um de nós. Existe algo superior a isso? Não. Nada é superior ao sacrifício de Cristo lá na cruz. Olha o versículo 3. Se você está fraco, né? Se as dificuldades têm te atrapalhado, olha o que diz o versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Se você está cansado e desanimado por causa dos problemas, olhe para Cristo. Foque
em Cristo. Firmemente. Porque lutas nós vamos ter, né? Jesus mesmo falou. No mundo sofrereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos olhando firmemente para aquele que venceu, nós também temos o quê? Chance de vencer. Amém? Então não tire os seus olhos de Cristo. Não abandone Cristo. Não desista da sua corrida. Se você se sente fraco, lê Hebreus 11, que você vai se animar. Porque aqueles homens suportaram tudo em nome da fé. E nós também precisamos suportar as nossas lutas e as nossas dificuldades. Completar a nossa carreira. Para que quando Cristo voltar, nós possamos receber a coroa da justiça, a coroa da vida, que é a salvação. A salvação vai ser somente para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que completarem a sua corrida, né? Completar a sua maratona, chegar e cruzar a linha de chegada. Mas para isso, olhe firmemente para Cristo. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê encorajamento para que nós possamos permanecer fiéis até o fim e herdarmos a nossa coroa de justiça. Amém. Vamos lá.